Existe uma outra crença, né, de que assim, vamos fazer logo o processo de seleção, a gente encerra rapidamente e se não der certo a gente demite, afinal o tempo de experiência é para a gente ver se ele se adaptou. Como se magicamente a pessoa chegasse numa organização e em 3 meses conhecesse sozinha todo o processo e começasse a caminhar com as próprias pernas, né? Meio assim, o levanta-te e anda, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? O profissional da área de seleção, ele vai observar, essa é a principal responsabilidade dele, né? Ele vai observar quais são as pessoas que têm maior probabilidade de desempenhar bem o cargo que ele está trabalhando, aquele processo seletivo, para o qual ele está trabalhando o processo seletivo. Acontece que uma vez que essas pessoas passaram pelo processo e iniciaram suas atividades na empresa, você tem um outro momento que é importantíssimo e muitas empresas acabam deixando de lado, né? Faz um tour pela organização para mostrar, aqui fica o refeitório, o departamento pessoal, apresenta o seu chefe, os seus colegas de trabalho, passa a dar um oi, né? E depois faz uma palestra sobre a cultura organizacional. Isso é uma parte do processo de integração desse novo funcionário. Outra coisa extremamente importante que às vezes é descuidada é o seguinte, é trabalhar muito próximo dos gestores daquele profissional que está chegando, porque ele é que vai dar indícios e observar muito de perto quais são as dificuldades que aquela pessoa que foi selecionada tem, para que ela possa ser corrigida nesse tempo de experiência. Então, o tempo de experiência não é assim, deixa 3 meses na vida dessa pessoa aqui dentro e ela vai construindo o que ela entendeu do processo de seleção, né? Aliás, da vaga, do que ela tá ali, o que ela veio fazer ali. Então, isso, às vezes, as empresas acabam falhando e aí, numa empresa de pequeno porte, acaba ficando muito mais fácil, porque no dia a dia as pessoas são menos pessoas, estão mais próximas, você já fala, a pessoa realiza uma atividade, você já corrige, já dá o feedback no exato momento. Numa empresa de médio e grande porte, isso às vezes se perde. Então, até isso tem que ser considerado no processo de seleção, como a gente falava há pouco, né? Demitir é o último recurso após esse período aí de experiência, porque a empresa tem uma responsabilidade muito grande em fazer com que aquela pessoa dê certo. São os investimentos que você acaba fazendo em seleção e depois maiores ainda em treinamento, acabam ficando inviáveis dentro de uma empresa. Então, se eu acertei bem o perfil, a chance daquela pessoa, significa isso, a chance daquela pessoa permanecer após o período de experiência é muito grande. Mas eu ainda tenho outras coisas para fazer durante esse período, na integração dos funcionários, que também são extremamente importantes para que o processo se conclua de maneira eficaz, né? Para não ter que esperar corrigir isso numa próxima seleção para a mesma vaga, né? Isso tem um desgaste muito grande, inclusive, das pessoas que estão na empresa, né? Todo mundo que chega não fica, quem está lá dentro começa a pensar, talvez eu não seja bom o suficiente para estar aqui também, o que será que está acontecendo, né? Então, fazer com que as pessoas acolham esse novo colaborador também, né? Criar condições para isso planejadas, né? Não deixar o laissez-faire, né? Cada um faça do jeito que quiser. Aí a chance do processo inteiro falhar, ela acaba sendo muito grande. E como a gente acabou de falar também, se o processo de seleção foi bem desenhado, bem conduzido, a chance da pessoa ficar é muito grande. Mas existe uma técnica, né, de comunicação que a gente fala muito e faz às vezes muito pouco, que é o feedback. Um feedback constante, uma crítica construtiva constante, ajuda muito no processo de integração, né? Existe uma outra questão que, assim, qual é o número suficiente de candidatos eu tenho uma vaga aberta, qual o número de candidatos que eu preciso atrair no processo de recrutamento para concluir a seleção? De novo, é uma variável que depende do número de vagas abertas. Por exemplo, eu tenho 10 vagas na área de vendas abertas, então eu tenho que ter um número considerável de candidatos que vão ser atraídos durante o processo de recrutamento. Normalmente, se você tem aí uma vaga aberta, você também tem que pensar se ela é uma vaga mais técnica, mais operacional ou uma vaga mais de gestão. Por quê? Porque não é muito fácil, às vezes, encontrar alguns profissionais. A gente levanta tantos requisitos técnicos e tão específicos que fica difícil. Você pode trazer 70 pessoas, mas não são as 70 pessoas. Primeiro que talvez você nem encontre 70 pessoas para participar daquela seleção.
Então, às vezes você encontra 5 pessoas e consegue fazer a finalização do processo com um bom candidato. Às vezes você recruta 80, 100 pessoas e não finaliza. Eu lembrei agora de uma experiência, não era na área de vendas, mas na área, por exemplo, para cozinhas industriais. Quando você contrata cozinheiros, é importante que você tenha muito candidato. É uma vaga mais técnica e operacional, né? Ela é fácil, com um anúncio você consegue atrair uma quantidade muito boa para o processo de recrutamento, mas depois algumas habilidades interpessoais e habilidades comportamentais acabam ficando muito importantes durante o processo para essa vaga. Então ele sabe cozinhar muito bem, mas não consegue administrar 2 pessoas na cozinha industrial. Prazo, tempo de experiência, então tudo isso vai fazendo filtros, né? E você vai eliminando aí algumas pessoas durante o processo de recrutamento. O envio do currículo, por exemplo, dependendo de como é que você anuncia, de uma forma, se você anunciar uma vaga de uma forma muito aberta, vem currículo de coisas que você nem imagina. Às vezes você está anunciando para a área de vendas e vem currículo para a área de engenharia, né? De pessoas formadas em engenharia e que não tem a ver com a vaga que foi aberta. Então, quanto mais específico você for no anúncio daquela vaga aberta, seja em jornal, internet, redes sociais, aí depende de qual é o caminho que você vai encontrar para chegar no seu público-alvo. Dependendo de como é que você anuncia, você amplia muito o número de candidatos. Dependendo de como você anuncia, você torna a vaga muito mais específica, o processo inteiro muito mais específico. Você vai ter menos pessoas. Então, a quantidade de pessoas também é muito variável, né? Quantas eu preciso para fechar uma vaga na área de vendas? Não sei o que eu estou esperando daquela vaga, daquele candidato, qual é o tempo que eu tenho para concluir esse trabalho. Já tive outras experiências e não consegui fechar aquela vaga, né? Então corrigir, é mais um processo de muita sensibilidade mesmo para ir corrigindo o que ficou inadequado, tá? Olhando aqui um pouco também o roteiro sobre o qual a gente veio conversando, existe uma questão que é assim: quando o profissional de recrutamento interno busca pessoas que já trabalham na empresa para fazer promoções, qual é o impacto que isso tem internamente? O recrutamento interno, como eu falei um pouquinho antes, ele é muito importante, assim, porque ele estimula as pessoas que já estão dentro daquela empresa a se desempenharem melhor, a buscar suas metas com maior agilidade, a se capacitarem mais. Por um outro lado, se ele não for bem conduzido, pode de fato gerar uma desmotivação, né? Porque a percepção de justiça ou injustiça dentro das empresas é um fator determinante quando se trata da questão motivacional, né? Da motivação extrínseca, né? O ambiente acaba tornando aquele profissional mais vulnerável a algumas questões. Então, no caso do recrutamento interno, para que a sensação de injustiça não aflore, né? É muito importante que a vaga que está aberta esteja amplamente comunicada na empresa. Então, é importante que todo mundo saiba que aquela vaga foi aberta. Fala, poxa, eu não fiquei sabendo. É muito desagradável. Dá a impressão que já não era mesmo para você ficar sabendo. Não, se ela for um recrutamento, se ela for uma vaga e o recrutamento optado for um recrutamento interno, precisa ser amplamente divulgado. Uma vez que ela é amplamente divulgada, também os requisitos para a seleção precisam também ser muito objetivos, né? Tempo de experiência dentro da casa, fora da casa, a questão de formação educacional, o que é que se espera, quais são as habilidades interpessoais que esse profissional precisa ter. Então precisa estar muito bem desenhado, porque a própria pessoa que vai levar o seu interesse, né, o seu pedido para a sua chefia imediata para participar daquele processo seletivo, ela mesma já filtra a experiência dela. Ela fala assim, essa vaga eu não vou participar porque o que ela requer eu ainda não tenho desenvolvido. Então, quanto mais amplamente divulgado, com mais detalhamento possível, melhor. Porque às vezes é uma vaga interna e o salário é menor do que o que eu ganho. Isso me interessa? Às vezes pode interessar. É um primeiro nível de uma nova carreira que eu posso traçar dentro da empresa. De repente eu estou numa área que eu já cheguei no meu limite. O meu salário é um salário bacana, razoável. Mas se eu der um passo a mais e voltar para uma outra área, onde eu vou recomeçar a minha carreira lá dentro, mesmo que com salário igual, né, talvez seja um bom benefício, né,
porque eu vou começar de novo, entre aspas, mas posso alavancar níveis mais altos dentro da empresa. Óbvio que reduzir salário isso não existe, né? A legislação trabalhista não permite amparo o trabalhador em relação a isso. Não dá para reduzir salário dentro da mesma empresa. Mas trocar as áreas e funções pelo mesmo salário e começar daí uma nova carreira na empresa, isso é perfeitamente possível. Bom, Diego, eu agradeço a oportunidade de você ter feito essa entrevista aqui comigo. Nos últimos anos aí da minha carreira, eu venho trabalhando a questão da preparação das pessoas também para o processo seletivo e para as carreiras. E aí eu vou deixar uma dica, caso alguém tenha interesse em conhecer, um dos livros que eu publiquei, que chama Empregabilidade, Competências Pessoais e Profissionais, que trata um pouco assim do novo mundo do trabalho, as características que são requeridas com maior frequência dos profissionais, como participar de processos seletivos, como organizar e planejar a carreira, né? Que isso a gente faz aí de tempos em tempos, a gente tem que estar sempre replanejando a nossa vida pessoal e profissional. Então fica como uma dica e obrigada, qualquer outra coisa que vocês precisarem, eu fico à disposição. Break on through to the other side.